cumprimentando aí todos os nossos professores, nossos colegas professores, pelo nosso dia dos professores, que era comemorado antes no dia 5 de outubro, né? Depois foi adaptado para o dia de hoje. Então, um dia importante, principalmente em função dos discursos. Feliz Dia dos Professores, professor é a peça mais importante. E aí a gente resolveu, em função do que a gente já trabalha com o sindicato, a gente tem essa atuação de fazer reflexões, eu vim com um texto que eu acho que até já apresentei, cujo título é Máquinas de Ensino, e que a gente vai fazer uma reflexão sobre a situação real do professor nesse presente momento. E aí a gente vai, paralelamente, já pontuando das ideias, alguns dos parágrafos, de uma maneira bem rápida, para que todos possam refletir também e tirar suas próprias conclusões. Máquinas de ensino. Em um obscuro cenário, onde o saber é convertido em mercadoria, o professor passou a condição de inimigo maior das mentes fechadas de milhares de alunos, para os quais o pensamento, perdendo sua força interpretativa, fica restrito à apreensão dos fatos em si. Dessa maneira, o professor passa a ser considerado culpado quando tais discentes não compreendem o conteúdo da disciplina e principalmente quando porventura são reprovados. Já lembrando que alunos reprovados hoje não pode mais, né? E a reprovação é praticamente proibida, né? Habitualmente, então, jovens descarregam suas insatisfações existenciais em seus mestres, seja por injúria ou até mesmo por agressões físicas, sem que medidas eficazes sejam tomadas para o estabelecimento do respeito à classe docente. Em um contexto de absoluta degradação do tecido social, explícito também na realidade estudantil de hoje, o professor, além de competir pela atenção dos alunos focados em seus celulares e em outras ferramentas tecnológicas, transformou-se em uma espécie de animador de auditório que aleatoriamente distribui notas para a satisfação dessa descompromissada e apática clientela. Como agravante, o professor encontra-se na iminência de ser substituído pela própria máquina, que em seu contínuo aperfeiçoamento está cada vez mais apta para realizar os trabalhos mentais inerentes aos professores. Não se pode, evidentemente, deixar de reconhecer que a escola, principalmente a pública, está de certa forma cada vez mais desinteressante e por isso a desmotivação tem contribuído para uma alarmante evasão e para um desonroso fracasso cognitivo, que só poderá ser diminuído ou quem sabe até ser sanado com a adesão de novos métodos e de novas ferramentas, incluindo as tecnológicas, sem contudo tornar alunos e professores dependentes das máquinas e em especial da internet, para a qual têm sido condicionados, objetivando realizar suas tarefas como único e eficaz recurso. Lamentavelmente, porém, com a precarização do trabalho humano, que de maneira acentuada tem se tornado um dos artigos mais baratos do planeta, e ainda com a dissolução da carreira profissional docente, o professor tende a enfrentar, em um futuro bem próximo, uma crise identitária em que não mais poderá ser reconhecido pelo status do seu ofício. Por esse motivo, a automação, de modo paradoxal, não procura humanizar o uso de robôs, mas, aos poucos, busca robotizar os humanos. É justamente nesse nefasto panorama que o professor realiza suas tarefas que lhe são atribuídas em seu trabalho humano cada vez mais intermitente e que em breve poderá desaparecer. O faz cúmplice de uma estrutura educacional excludente que mantém um sistema ideológico legitimador de grandes corporações empresariais associada à esfera pública e a serviço de uma educação massificante e alienante. Cabe alguns comentários, porque quando a gente ensaia a leitura é uma coisa, mas quando vê uma câmera, principalmente quem não é, eu não sou homem de câmeras, né? Não vou esconder porque eu sou homem que escrevo, então normalmente não sou nem palestrante, mas eu pontuo aqui para que as pessoas entendam a gravidade do que está sendo abordado nesse texto, Máquinas de Ensino, que estará publicado no ano que vem no meu livro, que eu vou publicar, se Deus quiser, Deus permitir, se eu aguentar as dores. No ano que vem um livro de filosofia, que a gente está fazendo com 100 artigos, e esse texto estará lá. E que a classe docente deveria prestar muita atenção ao que está aqui, toda a classe docente. Primeiro, saber convertido em mercadoria. Hoje a gente vê aí que
praticamente toda a educação passa por um processo de reciclagens do professor, formação do professor, mas é uma formação que, assim, não diz muito ao que veio, essa formação que o professor recebe. E isso tira muitas aulas também, né? O professor passa a não dar aulas, e ele vai para aquelas formações, e aquelas formações muitas vezes não estão voltadas necessariamente para a formação do professor, e sim para outros interesses de cunho privado, cunho particulares, né? Essa coisa da chamada gestão plutocrática, que tem que ser tecnocrática, porque era técnica para dizer que precisa daquilo, como se o professor não tivesse a competência de, na sua própria escola, resolver. Então esse é o primeiro grande agravante do saber convertido em mercadoria. A mesma coisa quando pessoas fazem mestrados, doutorados, ou formações, a própria graduação em universidades que não são tão aptas. E a gente não tem formado, infelizmente, bons professores, e esses doutores e mestres também na rede pública não têm mostrado muita coisa de diferente, porque tais formações nem sempre são consistentes, ou são realmente, assim, no sentido estrito do termo, formadora de uma pessoa que se diz especializada. Ainda por cima nós temos os jovens que hoje descarregam as insatisfações dos seus mestres, seja por injúrias, agressões físicas, que aqui a gente vê pouco, mas o professor sendo injuriado quase todos os dias, que nem eu vejo em algumas escolas, as quais eu não vou citar, mas a gente vê que isso não foi sanado ainda. Jovens bem deseducados respeitam o professor o tempo todo, e pouca coisa é feita nesse sentido, porque o jovem se torna um cliente, e ainda por cima, um cliente que tanto coordenação quanto direção procuram evitar ao máximo que haja confronto ou punições adequadas, e ainda por cima a família vai para lá e a família acha que ela não é um cliente e que o professor está errado. Então esses jovens têm um desrespeito e o professor não consegue mais ser respeitado. Esse é o segundo ponto. E ainda nós temos a degradação da sociedade, que está na realidade do professor, na realidade da escola, né? O professor tem que competir com o aluno, do mesmo jeito que nas famílias os pais ficam com o celular o tempo todo, não dão atenção aos filhos, os filhos também não dão atenção. Essa lei aí do celular não vingou muito, não sei, o Valmir pode dizer aí, lá em algumas escolas, mais ou menos, outras não, mas de modo geral o jovem está usando muito o celular. Às vezes até não na escola, mas está usando da mesma maneira esse celular, e chega com sono na escola. Quase invariavelmente você não vê alunos mortos de sono. E o professor também tem que animar o auditório. A escola faz muito espetáculo. Veja a própria prova do SAEB. É mais animação de adultério. Auditório, estou confundindo essa palavra. O auditório que é animado com apresentações para o aluno. O SAEB é importante, quando na realidade eles deveriam estar lendo, que é o que eu estou trabalhando com eles, muita leitura. Eu tenho trabalhado com meus alunos, muita leitura, correção de CAED 1, CAED 2, mas fica aquela questão do espetáculo, como se os alunos já são leitores. Entendeu? Se os alunos são leitores, eles vão dar conta disso. Se os alunos são bem formados em gramática, eles vão dar conta. Em gramática, eles vão dar conta disso também. Mas, infelizmente, tem que passar por esse crivo. E os alunos hoje estão desmotivados, a escola não tem, mesmo com seus atrativos de ser em tempo integral, não tem motivado muitos alunos a ficarem o tempo todo na escola. O que acontece? Os alunos são pagos para estudar. Nosso tempo a gente estudava para depois receber numa profissão. Hoje os alunos são pagos para estudar. E se fosse para estudar, muitos são pobres mesmo. Eu acredito que poderia ser pagar para os alunos estudarem. Aqui eu não tive, Valmir não teve, muita gente sofreu para estudar. Hoje os alunos recebem para estudar, tem ônibus bom, tem mais ou menos coisas melhores, mas eles não querem mais estudar. Infelizmente, muitos não querem estudar. A grande maioria não tem consciência, porque o conhecimento é para ser dado para pobre e ser vendido para quem quer ser intelectual. Para quem não é intelectual, mas quer ser. Que nem tem muitos pseudos intelectuais por aí. Então, quer dizer, o aluno não quer estudar, o governo paga para o aluno estudar. E aí nós temos um professor que está vendo a precarização do trabalho humano. O trabalho hoje é substituído por máquinas em todos os sentidos, ela está chegando à inteligência artificial, não vai mudar. Então essa precarização do trabalho, que vai se tornar cada vez mais barato, e a dissolução da carreira do professor. Por que dissolução? Professor é concurso público, hoje todo mundo é professor. Tem professor em tudo quanto é beco. Não é que não precisa, mas todo mundo dá aula. Então a dissolução da carreira que faz com que o professor no futuro bem próximo tenha uma crise identitária, que eu não acredito no futuro bem próximo. Eu acredito que já chegou esse momento em que o professor não é mais reconhecido pelo status do seu ofício. Por exemplo, cara, ali é o professor Walter, ou ali é o professor fulano, ali é a Marta. Hoje não, ele é professor.
Tanto eu faço até uma denúncia que eu vejo muito nas escolas, quando as pessoas chegam e falam assim: oi professor, até colega, oi professor, me chama você de Walter, me chama de professor Walter. Oi professor, quando fosse assim, um insignificante. Essa expressão muitas vezes parte das próprias coordenações, que não sabem tratar o professor como se o professor fosse coordenar o lado. Eu não estou generalizando nem dando nome de ninguém. Eu vejo essa conduta, embora não seja de todos. Então, esse motivo, essa automação que chegou aí, de modo paradoxal, não humaniza o uso dos robôs. Ela faz o contrário, ela robotiza os humanos. O professor hoje corrige a prova sem saber quanto o aluno tirou na prova do CAED, eu não sei quanto ele tirou. Quem sabe eu vou ver. Não foi eu que apliquei, não foi eu que elaborei a prova, embora eu seja formado em letras, seja professor, seja escritor, inclusive de filosofia, mas não foi eu que elaborei a prova. Não sou eu que corrijo, mas sou eu que lanço as notas. E depois do simulado a mesma coisa. Eu faço prova com mais de 2 disciplinas, muitas vezes insignificantes para o conteúdo de língua portuguesa, e depois tem gente que tem coragem de pegar a SAEB e dizer que o SAEB mede o que faltou, a falha que houve do planejamento e do professor. Tem esses absurdos todos que a gente vê que há por conta dessa função da máquina que está sendo usada de uma maneira errada. A internet é para ser utilizada, mas não como se fosse só o único recurso. O que precisava no dia dos professores, para terminar, Valmir, é a valorização humana do professor, é a valorização da subjetividade do professor. Subjetivo, eu sou único, eu tenho meu sentimento, eu não preciso só tirar foto para sair das fotinhas dando risada. Valorizar também a interioridade do professor. O professor tem a interioridade dele, o professor tem a sua alteridade, não é autoridade, a alteridade de alter. Ali é o professor, ele tem um jeito dele, o outro professor tem um jeito dele. Era assim primeiro. E as crianças não mudaram em relação a isso. Quem mudou isso foi um sistema que colocou o professor de uma maneira uniforme para cumprir sempre uma tabela e para ser cobrado de uma coisa que muitas vezes não foi ele que fez. Porque se eu corrigi CAED 1 e CAED 2 em ponto novo, lá eu estou com o nono ano, aqui eu não sou professor de língua portuguesa. Aqui, paradoxalmente, eu não sou professor de língua portuguesa, não me serve mais. Mas lá eu sou professor de língua portuguesa do nono ano. Os meninos todos sabem ler. Os meninos são bons, a prova, agora muitas coisas eles sabem gramática, porque não tem tempo de dar. As intervenções intermitentes que eu falo aqui nesse texto, são toda hora tem intervenção para aula, Valmir, professor sabe, todo mundo sabe, para aula isso, para aula por aqui, para aquele, o professor não tem mais tempo de dar. Então precisa primeiro respeitar o fazer do professor. O planejamento não pode ser vertical como tem sido. O planejamento tem que ser horizontal, que coordenar é ordenar ao lado. Agora quando vem de cima ordenar, prova, medir, o governo que está medindo, o governo tem direito de medir. Mas e os conteúdos que os professores não estão conseguindo dar mais? O professor não fecha um conteúdo de um livro mais, porque ele não tem mais o quê? Ele não tem mais autoridade, aí autoridade já, ele não tem mais autoridade na sala de aula como docente, ele não tem mais autonomia. Ele recebe simplesmente ordens e a gente vai dizer o quê? Que esse contexto vai melhorar? Não, esse contexto tende a piorar e a profissão tende a se tornar uma profissão obsoleta, em que qualquer um pode chegar, pegar um celular, botar um assunto e mandar os alunos copiarem. E depois medir nos gráficos quanto eles tiraram. Eu acho que isso não dá para dizer assim que o professor esteja no dia muito feliz. Nem eu, nem ninguém. Mas de toda sorte, pela nossa profissão, pela nossa importância ainda na sociedade, feliz dia dos professores.